Vamos lá, mais cenas ridículas, vamos lá. Fro na cabeça, senhora Frozinha na cabeça. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. Então eu estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que eles vão tirar a gente à força? Será? O Hugo Mota discursou aqui um dia dizendo que tinha nojo de ditadura. Ha, 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 ha. Vamos ver. Galera de Santa Catarina, esses 2 deputados são do seu estado. Depois não reclamem do Nordeste, tá? Esses 2 deputados aí ganharam com o voto de vocês em Santa Catarina. Depois não reclamem do Nordeste. Ah, porque... esse final... ela pegou e trouxe o filho pra fazer tipo escudo humano com o filho, cara. Ela tava em casa com o filho. Ela pegou o filho de 4 meses... E resolveu levar pra... quero ver se me expulsam com meu filho no colo. Vou levar lá pra enfrentar a polícia. Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista jamais esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher, usando sim uma criança como escudo. Oi? Então ela falou que ela usou a criança como escudo? Eu não tô entendendo. O texto dela é muito mal escrito, porque ela abre claramente a interpretação no texto dela, que ela diz, eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher, usando sim uma criança como escudo. Não tô entendendo o que eu tô entendendo aqui. Me parece no texto horrível dela que ela realmente tá usando a própria filha como escudo. É isso? É isso, ela confirmou. E ainda chamou de canalha os outros. Maluco, velho. Ela usa a filha de escudo, ela admite que usa a filha de escudo. E a isso ela chama de conservadorismo e defesa da família. É o Hamas bolsonarista, né? Aqui, ó. Eu vou usar o Kim Pai de escudo, galera. Esse pode. Tipo, toma isso. Morreu. Que negócio ridículo, galera. Aí pedem, veja, pro Kim se unir a isso. Pedem que a gente se una a essa turma. É uma turma cínica. Uma mulher que usa o filho de escudo naturalmente acha que aquelas pessoas que foram o escudo humano do bolsonarismo em algum momento, que eram aqueles otários que ficaram na frente de quartel, entendeu? Elas acham que essas pessoas são descartáveis. Essas pessoas são narcisistas, porque o lance é o narcisismo. Ela tem que estar com a florzinha na cabeça, aí ela pega a filha, usa como escudo humano, avisa que a filha é escudo humano e grava um vídeo engraçado dela pra ela aparecer, que ela quer aparecer na cena, né? Eventualmente, pô, vai que uns policiais truculentos tentem me tirar, eu tô carregando minha filha, olha a imagem que eu vou ter, eu vou irritar nas redes sociais, vou ter milhões de views com isso. É isso que essa pessoa tá achando, igual o patético lá do cara com o chapéu acha isso. Aí vocês vão pedir pra gente se unir a essas pessoas. Não, se unam. Essas pessoas são narcisistas, aproveitadoras, vagabundos de quinta. Essas pessoas são o cúmulo do cúmulo da falta de caráter. Veja, essas pessoas só estão querendo fazer isso, elas estão só preocupadas com anistia de alguma coisa, dado que pintou um momento em que agora elas obtêm um lucro, porque antes não tinha nada disso. Pintou um momento, pintou, né, uma caixinha para elas brilharem, agora eles estão lá amarrados com correntes, botando esparadrapo na cara. Aí me perguntam, Renan, mas vocês votaram nulo, né? Vocês entenderam que ser governado por essas pessoas, tá? Do ponto de vista da qualidade, eu não estou falando na natureza, porque explicar essas coisas para bolsonarista é muito difícil, né? Eu estou falando assim, ó, você pode tirar 0 numa prova, tem uma prova na escola, você pode tirar 0 errando as respostas, ou você pode, sei lá, rasurar a prova e tirar 0, vocês entenderam? Você pode tirar 0 de maneiras diferentes. Eu posso ter uma pergunta de história, quem descobriu a América? Aí um petista fala, a América foi descoberta por índios. E um bolsonarista, quem descobriu a América foi Bolsonaro. Ambas as respostas estão erradas, igualmente erradas. Mas a natureza é diferente. Que o bolsonarista, mas vocês estão falando que eles são iguais? Não, nós estamos falando que eles são um dano existencial para essa nação, tá? Que vai levar a nação à estagnação, a problemas, à crise. Mas a natureza do problema é diferente. Um vai ver um problema patriótico, com uma bandeira nacional. O outro será um problema soberano, uma bandeira vermelha. Em ambos os casos, todos nós vamos nos ferrar. Não dá pra construir uma nação em que essas pessoas tenham voz e vez. Não dá, cara. Não dá pra pegar um projeto que tem a Janja, um projeto que o Felipe Neto interfere,
Um projeto em que gente retardada é ao vivo, em que o crime organizado vai se reunir em ministério, que é o projeto do petismo. Não dá. Isso é uma coisa assim... Não dá. Não dá. E assim, uma parte importante da população, especialmente a população mais pobre, vota nisso. Nem tem ideia que essas coisas acontecem. Na verdade, você perguntar para um eleitor do Lula, você está sabendo que o crime organizado circula no governo? Ah, não sei. Verdade? Mas dane-se. Aquelas pessoas, né, a coisa ali é meio... Né, me dá uma bolsa aqui. É isso aqui, né? O tema dessa revista aqui. Os 8 que já entraram no Valete Plus vão receber. Me dá a minha bolsa aqui desse lado e eu te dou meu voto. É uma relação transacional. Essa pessoa nem liga. O que é, né... que é problemático. E o bolsonarista, né? Um monte de gente que é guiado por uma histeria maluca, né? E, veja, quem falava era o Olavo. O Olavo, eu vou parafrasear aqui o grande mestre deles. Pro Olavo, né? Existe uma relação de poder, né? Por neurologia. O psicopata mantém o histérico permanentemente em histeria. O psicopata que sabe manipular os sentimentos de uma massa de histéricos, ele manipula os sentimentos histéricos. Então, esses caras, esses parlamentares, tem parlamentares que são histéricos, alguns são, e os outros são psicopatas puros e simples, e fingem. Aí essa massa de senhores de idade histéricos, de, vamos dizer, isso tem muito presente, mulheres de igrejas evangélicas que já são histéricas no exercício da religião delas, aí essas mulheres já são transformadas em histéricas do Bolsonaro, como aquelas senhoras que ficavam rezando na frente do quartel, fazendo orações pro quartel, para do nada os soldados saírem de lá de dentro. Esses histéricos são manipulados por psicopatas. Por pessoas que entenderam que existe um jogo frio ali. E esse jogo, tá, ele é ativado através do uso das redes sociais. As redes sociais, elas permitem o acesso do psicopata ao histérico. E aí, eles vão usando e vão manipulando, o histérico fica trabalhando. Então, nisso aí, nós não vamos a lugar nenhum também. Até porque esse psicopata, para estimular o histérico, ele precisa sempre de um inimigo, sempre de um grande problema. Ele precisa de sempre uma causa. Essa causa não é central para a resolução dos problemas do Brasil. E para resolver os problemas do Brasil, você precisa de uma liderança que é muito sólida, muito dura, muito convicta do que precisa ser feito. Só que ela tem que ter um mínimo de ética. O mínimo de ética. Porque ser um canalha vicia. E é uma porta que você abre que não tem volta. Se você baseia o seu projeto político na canalice, você não vai ter, assim, não vai ter como voltar atrás. Você não tem como retroceder. Se você cativa um público composto de histéricos, uma hora o público, ele fica viciado na histeria e ele não vai conseguir aceitar da sua parte uma posição que não seja ilusória, fantasiosa, maluca. Isso fez com que milhares, na verdade, assim, milhões de bolsonaristas assistissem canais de YouTube como o do pastor Sandro Rocha, imaginando que havia uma conspiração que colocou o Lula no poder com 3 clones e que o Bolsonaro tinha um grande plano, dado que ele era não era um pavão, ele era uma garça, era um pelicano. Era o grande pelicano, retornaria glorioso e não sei o quê. Então as pessoas ficaram com uma espécie de um sebastianismo bolsonarista, né, acreditando em lendas e que o Bolsonaro regressaria e derrotaria os clones do Lula. Então a pessoa histérica, ela precisou de uma ficção pra ficar alimentando aquilo. E eu tô falando assim, eu tô falando de alguns milhões de pessoas. Outros milhões simplesmente estão vivendo, né, uma aventura, como se fosse uma novela. E aí esses manipuladores conduzem eles como assim... Como numa minissérie, né, em que hoje em dia, né, na Netflix, os caras comentam muito, os caras sabem exatamente como os roteiros são construídos e eles vão avançando os episódios da série mediante os resultados que eles têm de desempenho, eles percebem até nos algoritmos onde foram os momentos de maior retenção, quando a pessoa volta para assistir mais um pedaço, ou quando a pessoa desliga ou muda de série, aí eles vão adaptando a trama conforme esses algoritmos. Em certa medida, um roteirista hoje de uma série na Netflix, eles usaram essas técnicas, inclusive com Game of Thrones. Esses caras fazem isso na política os caras fazem em tempo real. Então você vai adaptando, o que tá dando, o que tá indo. E aí você vai tendo essas historinhas ridículas. Então ontem foi o Medeiros, que foi senador já, com um esparadrapo em todo lugar, nossa, estou abalando. Aí depois, à noite, a mulher, a florzinha na cabeça com o bebê no colo, como é que chama o outro vagabundo lá? O outro de chapelão. Eu derrubo boi. E se aparecer um policial... Não vai acontecer nada, cara. Se aparecer um policial legislativo, vocês vão ficar tudo com medo. Que o maior medo que todos vocês têm é perder o mandato de vocês. Tá? A vida de vocês gira em torno da ascensão social que vocês obtiveram com esse mandato. É meio que isso. E enche o saco. Porque... Qual que é o lance, né? O Brasil é um país desgraçado. Assim, né? A gente fala, Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Assim, definitivamente Deus não é brasileiro. Tá? E Deus botou uma chaga aqui. A gente é uma sociedade profundamente desigual em muitos termos. E qual é a chaga? A base da população mais humilde, mais pobre, tá? Ela não tem compreensão
sequer de como lidar com os problemas. Ela não sabe a natureza do problema, ela não sabe como ela é tocada, como ela é manipulada, ela sequer comporta de maneira ética na hora de tomar decisões que possam lhe beneficiar, ela sempre olha no curto prazo, em relações transacionais com políticos e tal. E a população economicamente ativa, tá? Especialmente dos grandes centros urbanos, dos lugares que você tem classe média, ela cai nessas ilusões, ela cai nessas patifarias. E aí vota em patife, vota... Pô, basta ver São Paulo votando no Pablo Marçal. Eu sempre lembro desse caso do Pablo Marçal também, igual eu citei de Santa Catarina, né? Pro paulistano falar, não, mas galera do Nordeste o quê? 28% votou no Pablo Marçal aqui. E era pra ter sido mais se o Pablo Marçal não se sabotasse apresentando aquele documento mentiroso. Porque a candidatura dele basicamente iria pro ralo, ele não iria pro segundo turno. Porque iam derrubar, porque claramente ele cometeu um crime eleitoral bizarro, tanto que ele está inelegível, tá? Só pra gente não se esquecer. São Paulo votando na boa no Pablo Marçal. Cariocas, né? O histórico de votação dos cariocas. Então, galera, ponham uma coisa na cabeça. A desgraça que foi imposta sobre nós faz com que uma parte da população nem saiba o que está fazendo, mas sempre erra. E a outra parte da população que poderia se contrapor a isso, escolhe outro erro. Quem tem uma consciência para falar, pô, eu não tô vendendo meu voto, eu vou fazer um voto consciente para olhar o Brasil. Então vou votar na florzinha na cabeça. Pô, mas você vai... O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? A partir do momento que você botou a florzinha na cabeça, você já perdeu. Ela foi colocada lá pra te enganar. A florzinha na cabeça, ela é um instrumento do partido PL e do bolsonarismo para pegar uma massa de eleitores catarinenses, engajados. Sou patriota, estou lutando para o Brasil. Sou catarinense, sou Catarina, viva Santa Catarina. E aí essa pessoa vai ludibriada por uma desqualificada que ganhou uma eleição porque ai, olha, eu tenho florzinha na cabeça, mas eu uso armas. Veja, eu carrego quase que uma contradição em si, mas não é uma contradição. Eu estou, na verdade, ordenando os opostos, mostrando que eu sou uma mulher frágil ao mesmo tempo uma mulher forte, porque eu sou uma mulher bolsonarista, patriótica, viva Deus, pátria e família, votem em mim. Ah, ela vira uma parlamentar inútil, que perde discussões nas comissões, tem uma produção legislativa inexistente, não tem relatório, não tem projeto, tem nada, só que bota uma câmera na frente, vai lutar pelo capitão, aí, né, tá lá. E o catarinense, trabalhador, cioso de si, que tá muito puto, né, que ele é vilipendiado no Pacto Federativo, e aí ele vai lá e, não, estou muito bem representado. Vocês não estão bem representados. Então tem um problema de representação? Tem, mas tem um problema assim, uma incompreensão com a democracia aqui da parte dos brasileiros que não tem jeito. A incompreensão que a gente tem com a democracia é um troço grotesco. E eu acho que dá pra compreender o problema. A gente, antes das redes sociais, nós não tínhamos uma qualidade parlamentar muito boa. Era bem ruim. Mas, veja, ela não era tão ruim quanto agora. Eu ouso dizer que pré-redes sociais, por mais ser, assim, o parlamentar de oposição, que era eleito nos estados do Centro-Sul, era um tucano aqui, um outro ali, que não valia nada, que era traidor, que era corrupto. Esse cara sabia ler, escrever, sabia usar os talheres ali, queria, como ele não estava sendo julgado pelas redes sociais o tempo todo, queria passar projetos aqui e ali. Tinha a vaidade de passei tal projeto, entendeu? Não tô falando que era grande coisa, mas não é tão ruim quanto isso. A qualidade parlamentar hoje é muito ruim. Muito ruim. Então o brasileiro já não tinha uma compreensão pré-redes sociais. Com as redes sociais, você começou a eleger essas pessoas que manipulam essa massa de eleitores. Manipulam. Então, qual é a característica desses eleitores? Assim, eu gostaria de ver, porque assim, a Forozinha na cabeça, ela foi bem votada em Brusque, ela foi bem votada em lugares em que tem pessoas aí com uma condição social muito ok, que tem miolo na cabeça, gente que administra um negocinho aqui, um negocinho ali, advogados, pessoas com alguma qualificação. E essas pessoas com essa qualificação tomaram uma decisão de voto dessa natureza. Uma pessoa que toma uma decisão de voto dessa natureza foi de uma irresponsabilidade tremenda. Então assim, volto aqui, vou hoje, pra galera não ficar falando, né? O Renan reclama muito do Nordeste. Eu ouso dizer que o político que compra o voto do eleitor do Nordeste é mais útil para esse eleitor que ele comprou o voto, porque no mínimo, Riso, ele entregou um saco de cimento e a bosta de uma praça inútil, do que a Frozinha na cabeça que nem isso. A única coisa que a Frozinha na cabeça fez foi aumentar a ansiedade do público neurótico e histérico dela. Ela pegou aquela pessoa que já era histérica e deixou mais histérica, porque quanto mais histérica, mais like ela dá. Nem o saco de cimento ela deu. Nem o saco de cimento ela deu. Nem cobrir a casa de telha do cara ela cobriu. Nem a
merda da pracinha ela deu? Nada. Ela e esses outros caras, eles são piores do que o comprador de voto no Nordeste. Porque eles ainda levaram de graça o voto. Levou de graça o voto. Olha que merda. Então você, meu caro amigo sulista, que tá muito cioso de si, vocês botam cada bomba. Meu amigo paulista aqui de São Paulo, botam cada merda. São Paulo botou Eduardo Bolsonaro e Carlos Zambelli com votações na casa do 1 milhão. Não, aqui ó, São Paulo, ó, bandeira das 13 listras, bandeira do povo paulista. Nós... não sou, não sou conduzido, conduz lá com o Eduardo Bolsonaro, que já foi embora, o carioca Eduardo Bolsonaro já foi embora, lá pros Estados Unidos, pegou o Carla Zambelli e botou lá, puta, conduziu pra caramba, conduziu demais, puta condução, vamos lá, conduziu, a locomotiva, é a locomotiva do Brasil, pelo amor de Deus, é uma piada. Aí vocês vão perder. Com as redes sociais, vejam só. Como a qualidade parlamentar do Centro-Sul piorou, o poder ficou ainda mais concentrado na mão das oligarquias do Nordeste. Porque eles estão enfrentando uma galera mais tosca. Olha que loucura. A galera que eles enfrentam é pior. Então, você sabe? Tipo assim, você é o Ciro Nogueira. Ó. Tá vindo a florzinha na cabeça, o deputado do Chapelão, tá vindo Farrur. Atendi. Tá vindo aquele cara, o Bibo Nunes. Chegou uma delegação de bolsonaristas do Sul. Eles, onde está o comunismo? Estou de olho em você, vou gravar um vídeo aqui, estou muito bravo. O Ciro Nogueira falou, traz as putas, né? Traz as putas, deu tudo certo. Esses são esses os caras. Né? Acabou. Aí esses caras do Sul vão ficar independentes do Nordeste, com a florzinha. Vocês vão realmente fazer sua secessão aí, né? Estamos livres, o Sul é meu país. Quero ficar livre para ser administrado por Frozinha na cabeça. E por Carlos Bolsonaro, senador. Que o Jair Renan já é vereador, né? Qual o problema? Né? Para eu não ficar aqui reclamando genericamente. Existe um corte. Se a gente for fazendo corte, for vendo a concentração dos votos e tal, você vai ver onde vai cair. Tá? O boomer, as pessoas mais velhas, as pessoas em posições de autoridade... Elas estão compradas na histeria e elas levam as pessoas mais novas de baseada. Por isso que o que a gente propõe aqui é muito claro. Você é mais novo, você tem um mínimo de instrução, você já sabe usar um pouco as redes sociais e consegue perceber o que é farsa, o que não é. Cara, você tem que romper com quem tá acima, do ponto de vista hierárquico com você e inclusive etário. É ruptura sim. Senão você vai ser sempre vítima dessas circunstâncias. Isso quando não vem do seu lado, tá? Que é o jovem... Por exemplo, boa parte dos jovens que são enganados, os legionários, essas porra aí, tá? Que cai nos truques. Ou o cara que não comprei um curso do Marçal, agora eu sou de direita. Então assim, o perigo espreita. O perigo espreita por todos os lados. Porque a burrice, cara, é uma máquina. Essa é a verdadeira locomotiva do Brasil. É a burrice. A locomotiva imparável. E a gente tem reservas de carvão, tá? Assim, infinitas pra você tocar essa locomotiva nos levando pro precipício. E nem precisa da China pra construir o trilho. A gente mesmo faz. A gente é uma máquina de errar. A nossa máquina da burrice são, assim, coisas que a gente nunca vai compreender, tá? Renato Gluchovski falou, curiosamente, os melhores do Paraná são os do Centrão. Trazem emendas pra cá, pelo menos. Pois é, ele joga na emenda, né? E é um corrupto, né? O Renato, como é que é? O Ricardo Barros, né? Corruptos, assim, corruptos de mão cheia. E eis o destino, né? Veja, no Nordeste, esquerda e centrão com compra de voto. No Sul, um orgulho, Sul-Sudeste, inclui São Paulo, um orgulho em votar mal, né? Não, eu vou aqui, ó, ninguém compra o meu voto ruim aqui, ó. Não precisa dar saco de cimento, não. Eu vou lá e faço a merda sozinho. Tá bom. Bonzões, tá? É dureza, cara. Dureza. Assim, a gente tá montando partida, a gente estuda as coisas, a gente, né, e a gente percebe, ó, pra derrotar isso, eu falo com carinho, eu falo olhando pra câmera, pra derrotar esses caras, a gente vai ter que ser tecnologicamente e em termos de convicção, valores e trabalho muito superiores. A gente vai ter que trabalhar 3 vezes o que eles trabalham, a gente vai ter que ser 3 vezes mais inteligente do que eles são, porque o que a gente propõe é muito difícil aqui, é muito difícil. Então é só com um trabalho colossal. A gente vai ter que compensar, vamos dizer, a propensão natural das pessoas a querer fazer merda. A gente vai ter que compensar isso com muito trabalho. Com muita energia. Tá?
É fogo.